do Ricardo Danilus Neto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara, também pelas redes sociais e também aqui pessoalmente na Câmara de Vereadores, muito bom dia. O primeiro assunto que eu gostaria de tratar aqui, neste grande expediente, é uma lei pela qual protocolei na segunda-feira à tardinha. Essa lei, ela revoga, na verdade, ela revoga a lei número 5.025, de 23 de dezembro de 1998, que diz referência quanto à questão do passe livre. Então, essa lei seria a extinção do passe livre no último domingo do mês. Alguns dos motivos gostaria de expor aqui a vocês, pelos quais me fizeram com que entrasse com esse projeto. Primeira questão é que alguém está pagando a conta para esses usuários nesse dia de passe livre, né? Então, quem paga acaba sendo o trabalhador, o estudante, ou seja, aquele usuário do dia a dia que utiliza o transporte todos os dias. Algumas outras questões também, que se tem reclamações em toda a cidade. Uma delas, ônibus danificados, também a gente teve acesso a fotos, a materiais, onde diversos ônibus foram pichados, foram cortados bancos, enfim, várias questões nos ônibus. Essa conta também é o usuário do dia a dia que vai pagar por isso. Então, esse ônibus danificado não é algo que a Visat vai pagar. Quem vai pagar é o usuário que paga a tarifa no seu dia a dia. Outra questão, os famosos bondes que andam pela cidade nesses dias de passe livre, que aumenta muito o número de ocorrências nesse sentido. Questão de vandalismo em patrimônios públicos, em lojas do município, se tem grandes reclamações dos lojistas, dos shoppings, enfim, de todos aqueles que abrem seu comércio nesses dias. Também uma outra questão que me levou a protocolar, que acaba, nesse dia em específico, acaba inibindo alguns outros usuários de utilizar o transporte público devido à baderna, devido a questões nesse sentido. E uma última questão aqui também para nós podermos refletir, que o jovem é aquele que mais utiliza esse dia do passe livre. E esse jovem, em tese, estaria estudando. Então, ele estando estudando, ele já tem 50% da sua passagem normal, como já tem de direito e pode utilizá-la, né? Essas questões referentes específico a esse projeto, de segunda-feira. Na terça-feira, ontem nós mandamos uma indicação ao Poder Executivo que visa conceder a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS-QN. A exemplo do que fez o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho e que deu um belo resultado durante os 4 anos de governo e que pôde se manter a passagem com pouco ou quase nada de aumento durante 4 anos. Então, acho que está em tempo ainda do prefeito Daniel Guerra fazer essa concessão da isenção nesse imposto aqui que vai refletir diretamente na passagem do transporte público. Então, fizemos ontem. E nós estamos analisando uma outra questão que nós estaremos encaminhando hoje, uma indicação também à prefeitura, ao prefeito, para que seja revisto. Tem uma lei aqui na questão dos idosos, de 65 anos acima não tem o que fazer, lei federal, nem compete a nós, então nem vou entrar nesse assunto. Mas existe a lei 7.082, de 17 de dezembro de 2009, que institui as diretrizes da política municipal de gestão do transporte coletivo e seletivo. Essa lei aqui, no seu artigo 5º, ela diz: a vinculação de gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos no transporte coletivo urbano, a comprovação da renda familiar inferior a 5 salários mínimos e a comprovação de renda familiar per capita inferior a 2 salários mínimos, devendo a implantação ao disposto ser regrada por decreto regulamentador prevendo a graduação anual da faixa etária atingida, até completar, então, os 65 anos. Então, eu acho que essa lei ela é muito oportuna, ela é muito justa e vai pela questão da renda dos 60 aos 65 anos.
Só que o decreto, depois que foi feito pelo prefeito à época, ele diz no seu artigo 2º, fica instituído sem qualquer restrição para o transporte coletivo urbano e intramunicipal, passe livre aos idosos com idade entre 60 e 65 anos, a contar da presente data. Então, nós faremos uma indicação ao prefeito para que regulamente novamente essa lei que já existe aqui, que daí ela tem essa regulamentação, pode ter essa regulamentação, que de 60 a 65 anos, a pessoa tem que ir lá anualmente comprovar sua renda, que é até 5 salários mínimos da família e até 2 salários mínimos per capita. Então, acho que aqui também está oportuna, não compete à Câmara, mas nós estaremos encaminhando, então, no dia de hoje, essa indicação. Vereador Dani Luz. De imediato, vereador Adilon. Obrigado pela parte, vereador Dani Luz. Vossa Excelência traz um assunto pertinente. Nós já cobramos no passado que o Executivo deveria provocar essa discussão para baixar o custo da tarifa, regulamentando, criando critérios justos. O passe livre também, outras cidades já evoluíram, estabelecendo datas para isto. E não, porque não tem almoço de graça, alguém está pagando isso aí. E Vossa Excelência tem toda a razão. Então, o Executivo tem que provocar essa discussão, mas nós estamos na 3ª renovação de tarifa e o que o Executivo fez até agora foi brigar com a empresa judicialmente, que vai acabar deixando um passivo para o município de Caxias do Sul. Então, quanto antes o Executivo abra essa discussão. Vossa Excelência está assumindo um papel que deveria ser, né, mas lhe cumprimento de qualquer maneira, porque eu acho extremamente importante a discussão sobre esse tema. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Diló. De fato, poderia sim vir de lá para cá, sem problema nenhum, mas já são 2 anos e 2 meses dessa legislatura, 2 anos e 2 meses também que o prefeito aí está, e nada veio. Eu vejo muito essa discussão acontecendo em ambos os lugares, mas sem alguma questão de se protocolar, se oficializar e se seguir em frente. Isso acabou motivando que fizéssemos esse protocolo e essas indicações. Vereador Felipe, por favor. Vereador Dani Luz, primeiro lhe cumprimentar pela coragem de trazer para debate um assunto que reverbera em vários momentos, em várias entidades de Caxias do Sul. E eu me lembro que em 2017 a comissão presidida pelo vereador Eloy Frisso fez todo um estudo das possíveis reduções das passagens em Caxias do Sul. E acho que constava, inclusive, essa parte do final de semana que o senhor está propondo. Algumas outras situações, e eu concordo com o vereador Adiló, estamos aí há 2 anos e pouco e nada foi proposto de debate com relação a isso, somente briga judicial, só, que vai estourar no município logo aí na frente para pagar esse preço todo. Uma das ações, vereador Dani Luz, que impactam na passagem é porque o município não teve a capacidade de manter aquela operação contra os bondes. Era algo que vinha funcionando, vinha acontecendo, não haviam mais os ataques dos bondes. Quando se extinguiu isso e não teve mais as reuniões do GGIM, os bondes voltaram a atuar e nitidamente ficou muito claro o que aconteceu nos últimos dias na Estação Férrea. Então, é um debate bastante amplo, é algo que nós temos que puxar outros assuntos e até se o senhor puder pegar com o vereador Eloy Frisso e juntar no momento certo do debate todo esse estudo que foi feito pela comissão em 2017, eu tenho certeza que vai acrescentar muito e vai auxiliar muito o senhor a levar adiante esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Por favor, Rafael. Vereador Ricardo Dani Luz, eu não vou entrar no mérito ainda do seu projeto, porque eu não tive a oportunidade de ler. Agora, no mérito que eu vou entrar, vereador, é que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, estava se discutindo em horário eleitoral a tal famosa Lava Jato nas planilhas da Visat. Passou a eleição, nós já estamos entrando para o primeiro semestre aí de outro ano legislativo, e terceiro reajuste, e eu não vi nada na tal da Lava Jato nas planilhas da Visat. Ou se eu sofro de alguma amnésia e não foi falado nisso. Então, vereador, o ano que vem nós estaremos, eu não estava aqui na Câmara de Vereadores, mas eu estava na União de Associações de Bairros e ali brigando contra os vereadores para garantia de direito dos trabalhadores, dos estudantes, dos aposentados, aonde estava discutindo na sequência uma declaração de líder da bancada do PDT, presidente, para o vereador Ricardo Dani Luz continuar da tribuna. E nós estávamos discutindo a garantia de direito para a população. E o ano que vem a Câmara de Vereadores discutirá novamente. E eu não vi em nenhum momento, vereador Ricardo Dani Luz, a Secretaria dos Transportes
sentar conosco aqui na Câmara. Bem pelo contrário, quando foi feita uma audiência pública pela Sutran, pela Câmara de Vereadores que estava aqui, sabe quem que veio no lugar do secretário? O coordenador de Relações Comunitárias. Então, não se discute transporte coletivo dessa maneira. E outra, nessa audiência pública a qual eu participei, outros secretários da gestão do Pepe, do Vanim, do Sartori e do Alceu estavam presentes para discutir o transporte coletivo de Caxias do Sul. Então, o prefeito se elegeu causando um pânico geral, dizendo que tinha que fazer as lava-jato nas planilhas da Visat. Até hoje eu não vi nada. E quantas pessoas voltou realmente achando que tinha falcatrua na Visat? Eu não sei, até hoje eu não sei se tem ou não tem. Cadê o prefeito? Ele prometeu numa época e agora não faz nada? Então, é lamentável, vereador, mas nós teremos oportunidade para discutir teu projeto. Uma parte, vereador. Obrigado pela contribuição. E, de fato, essa questão da Lava Jato se comprova cada dia mais que era uma questão extremamente eleitoreira, né? Porque passados 2 anos não se encontrou nada nas planilhas ou não se divulgou nada. Então, essa questão nem entra no mérito, que foi uma questão extremamente eleitoreira. Vereador Meneguzzi, por favor. Vereador, eu acho que é importante, parabéns por o senhor trazer o debate. Eu, a exemplo do vereador Adiló, sempre entendi que esse assunto deveria ser trazido do Executivo para cá, mas de qualquer maneira gera o debate. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de votar retirada de direitos de pessoas mais humildes e pobres. E o passe livre foi criado para beneficiar pessoas de baixa renda. E quando as pessoas em redes sociais, ou mesmo trazem, sempre de forma pejorativa, essa tigrada do domingo do passe livre, essa turma de bandidos, essa turma que transa dentro de ônibus, essa tigrada que vai nos parques, é uma coisa pejorativa, preconceituosa, contra um monte de famílias que só tem o domingo e o passe livre para poderem frequentar os bairros, frequentar o centro, frequentar os parques, enfim, aproveitar um dia de passe livre. Eu tenho muita dificuldade quando a gente fala aqui em retirada de conquistas históricas de pessoas menos favorecidas, inclusive dos idosos, porque essa casa aqui aprovou passe livre para idosos de 65 anos, é isso, né? De 60 a 65 anos, e depois querem tirar. E os idosos não estão sendo respeitados, e eu vou levar isso de novo para a Comissão de Agricultura. No interior, continua a falcatrua dessa lei que não está sendo cumprida. Os donos de empresas continuam cobrando dos idosos, cobrando taxinha. Lei descumprida para os idosos. Vou levar esse assunto, eu sei que não é assunto novo, mas a lei continua sendo descumprida. Então, eu já quero antecipar que eu gostaria muito, quero participar desse debate, mas tenho muita dificuldade de que se ache um outro argumento, que não seja só o argumento do bonde. O vereador Felipe matou a charada, né? Essa questão dos bondes é uma questão de segurança, não é tirar o passe livre, é uma questão de segurança. Nós temos que pensar a segurança como um todo. Mas, no momento oportuno, eu lhe parabenizo pela coragem de a gente enfrentar esse debate. Precisa ser enfrentado, mas eu vou levar esses posicionamentos, sim, de forma particular, no momento oportuno. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador Meneguzzi. E, de fato, sempre a discussão e o bom debate, ele sempre é saudável, né? Só gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiro, que isso que se utiliza em redes sociais e tal, não é o pensamento desse vereador, que trata todas as pessoas com o maior respeito possível, e o objetivo, pode ter certeza, que não é esse. Outra questão, essa dos 60 a 65 anos, que foi aprovado por essa Câmara, é essa lei que eu falei que eu defendo que seja da forma como ela está, que é a Lei número 7.082, de 17 de dezembro de 2009, que tem critérios, até 5 salários mínimos a renda da família, e 2 salários mínimos per capita tem o direito de 60 a 65 anos. O que eu gostaria que fosse mudado é o decreto, que acaba indo por terra essa lei, né? Porque no decreto aqui diz que fica instituído sem qualquer restrição. Então, o que eu defendo é a lei que foi aprovada por esta casa. Opiniões diferentes são saudáveis, eu acho que cada um tem a sua. Eu faz um bom tempo que eu venho pensando nessa questão e que eu tenho vontade de fazer essa proposição, e por isso, então, ela já está madura quanto a este vereador, e eu gostaria que tivesse a tramitação aqui dentro da casa, e depois quem vai decidir se vai à frente ou não é o voto de cada vereador aqui, então, no momento oportuno. Vereador Frisso. Vereador Daneluz, eu não quero lhe botar um balde de água fria em cima do seu projeto, né? Mas, numa análise assim muito preliminar ainda, o projeto vai gerar toda uma discussão, e isso é importante, é bom, né?
mas eu não tenho dúvida nenhuma, como ele mexe numa cláusula contratual, né, que está para vencer até o ano que vem, né? Ele mexe com uma cláusula contratual estabelecida lá atrás, ele só pode ser modificado havendo a decisão de ambas as partes, né? No caso do Executivo, no caso da concessionária. E, obviamente, com a aprovação dessa Casa. Mas a mensagem, obrigatoriamente, deveria ser do Executivo. Mas o Vossa Senhoria tem o mérito de provocar o bom debate. O bom debate porque nós, insistentemente, temos dito na Casa que é possível baixar a tarifa. Tem boas medidas que podem ser implementadas pelo Executivo para baixar a tarifa. E nós estamos vendo aí mais uma vez o Executivo agora empurrando com a barriga, né, a definição da tarifa, né, fazendo um jogo de pressão para cima da empresa concessionária, né, não divulgando a tarifa e pressionando e tal. Mas isso vai dar o resultado que está dando na Justiça. Uma grande indenização que o município vai ter que pagar para a concessionária, e a concessionária não abriu mão da ação judicial, a ação judicial está correndo, da diferença, os proprietários da empresa concessionária, lá, Visate, estão tranquilos, né? Não, logo ali adiante, uma bela de uma poupança. No início já se falava em torno de 50 a 60 milhões de reais, né? A diferença entre que vai se somando, né? Dessa questão. Então, eu não vejo do outro lado lá nenhuma ação. Vamos pegar uma só, a retirada daquela contribuição que é cobrada na empresa, ISS. De ISS, que de forma responsável o prefeito Sartori, o prefeito Alceu, retiraram fora, como uma forma de ajudar a subsidiar a tarifa. Não, o Executivo não abre mão e não quer nem saber, né? Só ali provavelmente baixaria a tarifa alguns belos reais, né, do ponto de vista de não permitir o aumento dela. Então, cumprimentos, vereador Dona Luz. Eu acho que esse assunto vai voltar à discussão, mas eu também penso um pouco como o vereador Meneguzzi, né? Direitos duramente conquistados, né, eles têm que ser aperfeiçoados, não suprimidos, né? Eu acho que a gente tem formas de aperfeiçoar essa questão do passe livre, né? De regulamentar melhor, de organizar melhor, de botar formas com que a prefeitura, a área de segurança, proteja a população no dia do uso desse passe livre e que ele seja bem utilizado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Frisso. É importante essa questão do... Por favor, presidente. Por favor, meu tempo, presidente. Seu tempo está seguro, vereador. Posso continuar, presidente? Santinho. Posso seguir? Sigamos. Conforme vinha falando, agradeço ao vereador Frisso pelas colocações que fez e com certeza vamos seguir nessa questão do debate. Eu acho que cada vereador coloca aqui a sua opinião, coloca aqui aquilo que acredita, aquilo que pensa. E eu, em alguns pontos, eu penso um pouco diferente, né? Na questão, muitas vezes, direito adquirido. E nós vemos isso Brasil afora, cada vez é mais direito, e acaba se inchando e chegando a um momento que as coisas ficam bastante complicadas. Pode ser que não seja a questão desse projeto em si, mas o que a gente tem percebido é isso. E dizer que este projeto ele tem pela sua essência, principalmente defender o trabalhador, que é aquele que usa o transporte todos os dias para ir até o seu trabalho, para prestar o seu trabalho. Então foi pensando no trabalhador em primeiro lugar que a gente propôs. Muitas pessoas também falam na questão de colocar numa segunda-feira, num dia de semana.
Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, de repente vai se inchar muito nesse dia os ônibus, talvez também num dia de semana eu creio que não seja a melhor alternativa, por isso mantenho essa minha posição aqui. Vereador Kiko, por favor. Vereador Daneluz, é importante eu trazer esse debate, porque a sociedade, principalmente dos bairros, ela vai participar desse debate, ela vai procurar nós vereadores, ela vai se posicionar, as ações de moradores vão se posicionar. É um projeto que traz a sociedade para dentro da Câmara, porque é de interesse da sociedade, né? Faz com que ela participe e com que nós, de repente, sejamos removidos daquela primeira opinião que a gente tem na apresentação do projeto, né? Mas é um debate bom. Mas, como disse o vereador Loi Príncipe, nós temos, o vereador, um edital logo ali o ano que vem para outra concessão, de repente vem com as mudanças lá, porque a coragem antes, né? Tu fala, mas quando tu enfrenta, tu vê que o bicho é diferente e tu corre dele. E a questão, vereador Meneguzzi, as empresas do interior já tiveram reajuste, né? Tiveram reajuste e ainda estão fazendo esse tipo de trabalho, desrespeitando o idoso, né? Só para... Tiveram reajuste, sim, que eu sei se tiveram. E continuo desrespeitando. Obrigado, vereador. Só para encerrar, então, senhor presidente, agradeço a atenção e a participação de todos e mantenho, então, que esse projeto possa tramitar da melhor forma possível e as indicações ao Executivo também, uma já foi feita e a outra hoje à tarde estaremos fazendo. Muito obrigado, era isso.